falar sobre gratidão. E essa reflexão, ela é baseada no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E nós vamos ver, então, que a gratidão, ela vai muito além, né? Porque é muito comum nós entendermos, acreditarmos que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou por favores que recebemos, mas nós vamos ver que vai muito além, né? Muitas vezes nós entendemos assim até como uma convenção social, eu vou agradecer, eu vou dizer obrigado, né? Mas é uma forma de devolução do que a gente recebe. Então nós vamos ver um pouquinho do que nos diz Joana de Ângeles. E ela diz lá no livro que a gratidão, então, é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. A gratidão, para ser legítima, exige que haja no íntimo da criatura esse encanto pela vida, o doce enlevo que a torna preciosa em qualquer condição que se manifeste, que se compreenda a magia do existir, percebendo-se as dádivas que se multiplicam em incontáveis expressões de intercâmbio. Então nós vemos que vai além. E Joana sempre faz um alerta que a gratidão é sempre em relação a outra pessoa ou a algo. Nós não seremos, eu sou grata a mim mesma. Não. A gratidão é com relação a outra pessoa, né, ou a algo. E é preciso, para sermos gratos, é preciso então ter humildade para compreender tudo isso. Que existe muita coisa e muitas pessoas além, né? Não somos só nós o centro do universo. Dependemos dos outros, outras pessoas dependem de nós, né? E tudo isso está interligado. Assim como nós precisamos do ar, de tantas coisas na natureza, né? Ninguém é autossuficiente que não dependa de nada ou de ninguém. Às vezes a gente até tem alguns momentos, ou tem pessoas que pensam assim, eu não quero depender de ninguém, eu não quero ficar devendo favores para alguém, né? Mas em algum momento da vida, por mais que se tente não precisar dos outros, em algum momento nós vamos precisar, sim. E outras pessoas precisarão da gente e pode haver essa troca saudável, essa ajuda mútua, sem cobranças, né? Porque eu te ajudei, porque tu não me ajudou, nada disso. E a gratidão, então, ela pode ir além daquela convenção social, né, de agradecer para ser educado. Quando o pensador e filósofo chinês Confúcio disse a frase, né, haja com bondade, mas não espere gratidão, ele procurou demonstrar que os sentimentos nobres da gratidão, eles estão revestidos de renúncia, sem interesses da compensação, do aplauso, da admiração. E Joana de Ângeles, lá no livro, ela nos diz que aquele que agradece com um sorriso ou com uma palavra, com uma expressão facial em silêncio ou numa canção oracional, ou seja, pela prece, com o bem que esparze, é sempre feliz, vivendo pleno. Entretanto, aquele que sempre espera receber, que faz e espera pela resposta gratulatória, que se movimenta e realiza atos nobres, mas conta com alheio reconhecimento, imaturo negocia, permanecendo instável, neurastênico e inquietação.
Eu gosto de dizer assim, as outras vezes que eu já fiz essa reflexão em outros lugares, eu digo assim, ó, não me xingue, eu só estou repetindo as palavras da Joana de Ângeles, está lá no livro, né? Porque ela diz que aquele que faz algo, mas está esperando a recompensa, está esperando o aplauso, é imaturo, permanece instável, é neurastênico, está em inquietação. Então, nós vemos que ainda há um grande obstáculo à gratidão, né? Porque existe esse hábito de esperar a retribuição, esperar a resposta pelo um ato gentil, né? Se eu ajudei, eu quero que o beneficiário me aplauda, me agrade de alguma maneira. Está errado. Se eu posso ajudar, eu devo ajudar sem esperar a recompensa, o reconhecimento, a retribuição, né? Então, muitas vezes se exige gratidão para se fazer o bem, se exige a retribuição, e aí algumas pessoas pensam assim, mas eu não vou mais ajudar, eu não vou mais fazer porque aquela pessoa lá, outra vez eu ajudei e ele não me agradeceu, fulano é um mal agradecido. Aí nós temos que lembrar do capítulo lá do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Porque lá nos itens, né, de fazer o bem sem ostentação, de dar sem esperar a retribuição, são todos itens para nós refletirmos, né, que cabe nessa reflexão. E tem um item também lá nesse capítulo, que é o item do benefícios pagos com a gratidão. E tem uma frase lá que eu trouxe para cá, porque é uma frase que resume tudo. E que nos faz refletir e faz ver que, se podemos fazer o bem, devemos fazer sim. Que a frase lá do Evangelho nos diz: se Deus permite que sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, meus irmãos, a gente não tem que pensar se o fulano vai agradecer, não vai agradecer. E será que sempre que nós somos ajudados, nós nos lembramos de agradecer, de retribuir, né? É preciso ficar essa reflexão, não só considerar que o outro pode ser um mal agradecido, mas será que nós, muitas vezes, não somos mal agradecidos também por tantas coisas e para tantas pessoas? Cabe essa reflexão para cada um de nós. E é preciso falar também sobre a ingratidão, né? E a Joana nos diz que a ingratidão é filha da soberba, do orgulho e da prepotência. Que combinação familiar é essa, né? E ela diz que há um hábito já arraigado no ser humano de muitas vezes recordar-se dos insucessos, dos maus momentos, das contrariedades, das tristezas, das agressões sofridas, em detrimento das muitas alegrias e benesses que são deixadas em segundo plano nos painéis da memória. Esse comportamento produz o ressumar, seria o manifestar, deixar-se manifestar o pessimismo, a queixa, o azedume, a depressão. Então, ela diz ali, né, muitas vezes nos lembramos só do que é ruim, dos insucessos, dos maus momentos, esquecemos tantos momentos bons de alegria, de felicidade, de bons momentos com amigos, com famílias, com a família, para pensar só no negativo, no pior, nos insucessos. E ela nos diz ainda, Joana,
que o imaturo, né, o ingrato, aliás, ele é imaturo psicologicamente e é vítima da inveja, da competitividade doentia. Ele se nega a crescer, acalentando ressentimentos, reclama de tudo, muitas vezes se acha vítima, o coitadinho, né? Mas também não quer crescer psicologicamente, não quer enfrentar certas situações, certos desafios. E se nós pararmos para refletir sobre alguns acontecimentos da nossa vida, desagradáveis lá do passado, a gente pensa assim que, por mais que tenha sido difícil, sofrido, passou, porque tudo passa. Mas certamente a experiência, a situação serviu de aprendizado, serviu para não fazer de novo, por não seguir pelo mesmo caminho, né? Tudo, por mais difícil que todas as situações, por mais difícil que sejam, fazem parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento espiritual, né? Muitas vezes também a gente agradece depois de uma situação difícil, assim, às vezes sofremos um acidente, por mais que na hora tá ali tudo difícil, tumultuado, conturbado, estávamos indo para um lugar, dá um acidente no caminho, mas depois que passa, a gente agradece, ainda bem que eu estou viva, ainda bem, o carro destruiu, mas o carro a gente compra outro, o carro tem seguro, eu estou inteira, ou me acidentei, me machuquei, mas assim, em vista do tamanho do acidente, podia ser muito pior. Quebrei um braço ou quebrei uma perna, mas estou viva. Podia ser pior, né? Às vezes um assalto, ninguém quer, é claro que ninguém quer ser roubado, ninguém quer ser assaltado, mas assim, foi só o celular, a gente compra outro. Ou o ladrão entrou quando não estávamos em casa, que bom, a família não sofreu toda aquela situação, aquele sofrimento. Muitas vezes a situação é ruim, foi difícil, mas a gente agradece, que bom que sobrevivemos e que não foi muito pior, né? É preciso refletir sobre tudo isso. E temos que falar também na gratidão e na ingratidão em família. A ingratidão é doença da alma que necessita de urgente tratamento nas suas nascentes. O ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade e, aturdido, deambula, ou seja, ele passeia, vagueia por caminhos equivocados. E Joana nos diz que ninguém nasce grato e nem consegue a gratidão de um salto. Ou seja, quem está nos assistindo não vai, às 9 da noite de hoje ou amanhã de manhã, tornar-se plenamente grato. Não basta também ler o livro, lá, Psicologia da Gratidão, que no final do livro, na última página, nos tornaremos gratos. É um grande aprendizado, são muitas reflexões, e ela nos diz, né, que aprende-se gratidão mediante a sua prática, que deve ser iniciada na família. E por mais que a família não é só aquele grupamento doméstico, e temos que lembrar que nem sempre a gente possui a família que gostaria de ter. Algumas pessoas podem até pensar: deve ter havido algum erro no meu planejamento encarnatório, que eu tenha nascido na família errada. Não, todos nós estamos na família certa. Nascemos na família certa, com as pessoas certas, por mais difícil que seja, muitas vezes, de lidar, de conviver com algumas pessoas. Nascemos num lar, numa família, e convivemos com pessoas, com espíritos que necessitam uns dos outros, para crescermos juntos. Muitas vezes também para exercitarmos o perdão, a paciência, a tolerância, tudo isso no ambiente familiar. À medida que vamos evoluindo, essa convivência fica melhor.
esse entendimento, né, de que não somos perfeitos, que todos nós erramos, que todos nós temos coisas para acertar, para nos melhorar. E a gratidão na família. Lá no capítulo também do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai e vossa mãe, nós temos o item lá da ingratidão dos filhos e os laços de família. E lá nos diz, no Evangelho, que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. E a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. E temos, mais adiante no mesmo capítulo, que honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é cercá-los de cuidados, não, é também assisti-los na velhice e é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então, cabe a nós, filhos, darmos a devida atenção e o devido cuidado aos nossos pais. E ali nós temos a imagem, né, de um menino brigando, xingando com o pai e depois a imagem de um filho cuidando do pai idoso, dando o carinho, dando atenção para um pai que já precisa de cuidados. E essa prática da gratidão, muitas vezes, com familiares difíceis, hostis, é um desafio, né? Mas é preciso termos o hábito e tentarmos compreender o outro. É preciso também nos lembrarmos que cada um de nós tem um tempo, um nível de evolução moral, espiritual, que muitas vezes erramos, ou muitas vezes pais erram na criação, na educação, no tratamento dos filhos, mas muitas vezes erram tentando acertar, né? Porque quem é pai, quem é mãe, não vem com um manualzinho, assim, até tem algumas lições de educa assim, educa, mas cada pessoa é uma pessoa. Quem é pai, quem é mãe e tem 2, 3 filhos, sabe que um filho é diferente do outro, né? Então, cada um de nós tem um tempo, tem um nível evolutivo, tem uma maneira de entender, de compreender, cada um vai lidar com as situações de uma maneira, né? E é no lar que nós vamos ter essas oportunidades, né, em família, de ter paciência, de ter tolerância, compaixão, tudo isso para crescermos. Muitas vezes até para atenuar, apaziguar situações antigas, para perdoar, né, situações do passado e, quem sabe, recomeçar de uma maneira mais harmônica, né, com mais gentileza, com mais tranquilidade na convivência familiar. É preciso também reconhecer a importância de algumas pessoas na nossa vida. Quem nos ajudou, quem nos incentivou, tudo isso, né? Cabe várias reflexões, e tanto pessoas da família como amigos, enfim. Todos nós certamente temos pessoas importantes que nos incentivam, que nos incentivaram, que nos ajudaram em algum momento da vida. Podemos ter esse reconhecimento. Mas, infelizmente, nós temos que falar também, nesse mês mês de setembro, mês da valorização da vida, que muitas pessoas, elas estão passando por um momento que não conseguem ser gratas, que não conseguem ter esse encanto pela vida e sentem um vazio existencial, um vazio da alma. E essa imagem que tem ali, essa escultura, ela se chama Melancolia e ela representa, né, o vazio da alma, o homem sem Deus.
que nós vemos, né? Tem aquele buraco ali no peito, né? E Joana nos diz que uma existência sem a presença de um significado psicológico é vazia e destituída de motivação para ser experienciada. E nenhum ser humano a suporta. E nós sabemos quantas pessoas sofrem com depressão, quantas pessoas se suicidam, infelizmente, ou tentam o suicídio, né? E nas vidas vazias há muito espaço para inquietação, para desconfiança, o autodesprezo e o ressentimento. Todos transtornos da emoção, pela ausência de significado existencial. E cada pessoa experiencia as emoções, esses sentimentos de uma maneira, conforme o seu nível de consciência, conforme o seu nível evolutivo. Cada um lida com os problemas de uma maneira diferente. Mas é preciso identificar e se não estivermos bem, procurarmos ajuda. Ou se verificarmos que um familiar não está bem e está num estado que não consegue se ajudar, precisamos buscar ajuda. Os centros espíritas, mesmo fechados, muitos têm disponibilizado números de telefone para o atendimento fraterno. Nós temos também o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que atende por telefone. Mas é claro que às vezes a pessoa está em um estágio que não só o atendimento fraterno, só a ligação para o CVV não resolve. O tratamento é mais longo e aí precisa, sim, de um atendimento psicológico ou psiquiátrico. É preciso, então, buscar ajuda. Né? É só buscando ajuda, com esse tratamento, que a pessoa vai reconquistar ou conquistar a alegria de viver. Né? Ela vai conseguir vencer os seus obstáculos internos, né? Para acabar com esse vazio e conseguir ver uma motivação para continuar vivendo e valorizando a vida. É preciso, sim, buscar ajuda. Temos também os sentimentos, né, de mágoa, de desencanto. E existe, então, um sentimento perverso e de autodestruição que nos leva a guardar mágoas e desencantos. Não conseguindo superar as situações menos ditosas, nos acomodamos na postura de sofredores, buscando sempre compaixão, quando deveríamos lutar para despertar o nobre sentimento do amor. Percebemos que muitas vezes as mágoas e os desencantos, eles têm mais lugar na nossa vida, na vida de algumas pessoas, né? E se comenta mais as dificuldades, as mágoas, os desencantos, os ressentimentos, e se esquece dos bons momentos, das coisas boas da vida, do que nos torna felizes, de momentos de felicidade, né? De encontros familiares, de viagens, de passeios, e ficamos pensando no negativo, né? Na mágoa, no ressentimento, e quando não em raiva, ódios, enfim. É claro que na Terra, nosso planeta de provas e expiações, nós teremos dificuldades, teremos aflições, mas vamos ter que aprender a lidar com elas, né? Porque ninguém transita na Terra por caminhos sempre floridos, ou como tem aquele ditado, a vida não é um mar de rosas. E eu fiz questão de trazer aquela imagem ali para lembrar que as rosas também têm espinhos, né? Quando a gente vai pegar uma rosa, tem que ter cuidado para não nos machucarmos. E os espinhos servem até para proteger a rosa, né?
Então, teremos sim dificuldades, teremos aflições, teremos momentos difíceis, teremos preocupações. Estamos num planeta de provas e expiações. Não vai ser tudo fácil, mas temos que aprender a viver com essas dificuldades, né? E ver coisas boas na vida, mesmo assim. Então, esse desafio da gratidão, ele se dá também nos momentos difíceis, que fazem parte da evolução de todos nós. Sem essas experiências dolorosas, como é que nós avaliaríamos aquelas situações boas, enriquecedoras, agradáveis, né? E se a vida fosse sempre tudo lindo, maravilhoso, será que não seria um tédio? Eu acho que seria. Eu acho que seria. Então, é preciso, né, que tenhamos um sentimento motivador da existência. É preciso encontrar algo que nos motive, né? Então, Joana diz que torna-se inadiável a conduta do indivíduo que deve ligar-se a si mesmo, demorando-se em análise dos seus recursos e aplicando-os, ampliando o círculo das suas aspirações e lutando a fim de encontrar a sua missão, a sua vida, descobrindo a própria transcendência, o significado em relação a outra vida, a outras pessoas, ao mundo em que se encontra. Isso aqui não é o autoconhecimento? O conhece-te a ti mesmo? É, né? Demorando-se em análise dos seus recursos, né? Ampliando o círculo das suas aspirações, a fim de encontrar a sua missão, temos que nos conhecer, entender e admitir as nossas dificuldades, o que já conseguimos evoluir um pouquinho, o que ainda temos que melhorar. E essa caminhada é longa, é difícil, porque nós não vamos se identificar, eu tenho que melhorar tal coisa e no outro dia eu já vou conseguir. Não, é tudo passo a passo, lentamente, mas com paciência, com perseverança, nós vamos conseguir. Lembrando sempre, né, que nós necessitamos uns dos outros. Podemos nos unir e nos ajudar, nos auxiliar mutuamente. Necessitamos também dos recursos da natureza. E hoje vemos tantos recursos desperdiçados, destruídos, tanta coisa queimando, se destruindo em nosso país, né? Tantas riquezas, tantas belezas. E Joana nos diz também que é preciso que tenhamos um comportamento rico de religiosidade, mas não é aquela fé cega, aquela cheio de rituais religiosos, não. É entendermos que há um Criador para todas essas belezas, para todas essas maravilhas que temos à nossa volta. E não somos nós os escolhidos, os queridinhos de Deus, não. Deus criou a todos nós, simples e ignorantes, e nós vamos evoluindo, vamos encarnando, reencarnando, aprendendo, errando, tropeçamos, levantamos, vamos de novo, e assim todos nós evoluiremos e um dia poderemos chegar a espíritos puros, perfeitos. Vai demorar, mas todos nós temos condições. Nos lembremos de Paulo de Tarso, que mesmo preso e diante de tantas dificuldades, ele nunca deixou de agradecer. E lá na epístola aos Tessalonicenses, ele diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Examinai tudo, retende o bem. Paulo, mesmo preso, não deixou de escrever suas epístolas e não deixou de divulgar os ensinamentos de Jesus na prisão. Então, temos que ter um compromisso com a gratidão.
A gratidão deve transformar-se em hábito natural no comportamento maduro de todos os seres humanos. Para que seja conseguida, necessita de treinamento, de exercício diário, em razão da sombra vigilante que propele a conduta da distância, da indiferença ou mesmo da ingratidão. Então, necessita de treinamento, de exercício diário. Ela começa com aquele muito obrigado por convenção social, mas à medida que nós vamos praticando cada vez mais e vamos evoluindo, ela vai estar em nós, ela vai ser naturalmente. Né? E a proposta de Jesus, né, o ensinamento da lei do amor, o ensinamento de amarmos os inimigos, de retribuir o mal com o bem, é também uma maneira psicológica saudável da gratidão, de vivenciar uma abnegação, vivenciar a caridade, nos entendermos todos como irmãos, filhos do mesmo Pai, né? Nos entendermos como coletividade, como sociedade, nos ajudando. À medida, então, que recebemos, nós vamos doar. Nós seremos aceitos. Quanto mais se ama, mais se agradece. Agradeceremos mais, entenderemos melhor toda a grandiosidade que temos, todas as belezas da natureza que temos à nossa volta. Né? E a gratidão é uma bênção, ainda desconhecida por nós, né? Mas vamos evoluir, vamos trabalhar, vamos exercitar para que possamos entendê-la cada vez mais. E enriquecido então de emoções que se renovam, de alegria e bem-estar, uma imensa gratidão por existir, por estar apto a servir, por poder contribuir em favor de todos, a soma do íntimo e o veste, iluminando-o, dando-lhe brilho ao olhar e entusiasmo para viver. Bem, então nós vimos que essa necessidade da gratidão e esse sentimento de nos sentirmos sermos gratos, ela vai surgindo aos poucos, lentamente, né? E ela vai ser em relação ao que recebemos, pelo que podemos oferecer aos outros, sem esperar recompensa, participando desse espetáculo da vida em sociedade como seres atuantes, que eu possa dar, que eu possa ceder, que eu possa ser útil no mundo, na sociedade em que eu vivo. Lembremos, meus irmãos, de agradecermos por estarmos vivos, encarnados, pelo corpo físico que temos, pelo ar que respiramos, pela água, pelos alimentos que a natureza nos dá, pelo sol que nos aquece, que ilumina, pela beleza das noites estreladas, pela aquela brisa que refresca. São tantas coisas para agradecer. Agradecer pela convivência, pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Essa era a reflexão que nós tínhamos para hoje.